Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Raquel, né, Guerra, aqui do NEPEDID. NEPEDID é a sigla para Núcleo, né, de Estudos de Direito Internacional e Direitos Humanos da UERJ, dentro do NEPED. E a gente está aqui para poder falar um pouco mais sobre o sistema interamericano, né, de direitos humanos. Eu acho que é interessante, né, porque há 15 anos atrás, quando eu estudava esse tema, poucas pessoas sabiam. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas para mim é sempre uma oportunidade de aprender. E a gente está aqui hoje com a professora Estela Vieira, né? E, na verdade, é muito interessante. Esses núcleos de estudo são uma oportunidade para a gente se admirar. Então, já tinha muito tempo que a Estela estava. Ela está no meu Instagram, eu estou no Instagram dela, e a gente fica se observando. E acho que hoje vai ser uma oportunidade da gente. Nada como uma conferência para poder unir, ficar junto e se conhecer assim. Então, acho que um dos destaques para a Estela é que ela é de Minas, eu acho que isso já é um elogio. Eu sempre falo, minha escritora preferida é a Clarice Lispector. E a Clarice dizia, né, das vantagens de ser bobo, né? O mineiro tem a vantagem, né? Porque acredita, eu acho que é mais ou menos essa é a essência. E eu queria agradecer à professora Estela pelo tempo dela. A ideia, a gente vai falar sobre o sistema interamericano, realmente para quem não sabe e para quem sabe aperfeiçoar. Então, a professora Estela vai falar desde o início da formação, as suas organizações, e no final, gente, eu vou falar da minha experiência nesses órgãos, por ter trabalhado lá na comissão, na Corte Interamericana, provocar vocês para fazer estágio também, visita supervisionada, etc., contar alguns bastidores. E então essa parte vai ser minha final. Agora é a parte de aprender, anotar tudo. Eu também vou estar aqui prestando atenção. Então eu queria chamar a professora Estela, ela é doutora em Direito Internacional, né, pela USP, não é qualquer coisa. É muito interessante esse currículo. Temos muitos colegas lá também na USP. Mestre em Direito, Constitucionalismo e Democracia pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, onde ela também, né, você fez graduação nessa mesma faculdade, e hoje você está atuando como professora lá, é uma pergunta, e ela também é nossa pesquisadora aqui. Então, olha que maravilha a gente ter nossas pesquisadoras ensinando para vocês e com esse currículo em cheio, assim. Então, aproveitem para escutar, aprender e fazer parcerias também. É isso, agora eu passo a palavra para a professora Estela. Bom, agradeço por essa introdução, professora Raquel. Imagina, é uma honra para mim poder dividir esse espaço com você. Eu acho que realmente essa é a grande riqueza do NEPED, né? A gente poder encontrar tanta gente que a gente admira, que tem uma trajetória profissional tão brilhante, tão bonita. Você, sem dúvida nenhuma, das pessoas assim, acho que tem a trajetória mais inspiradora aqui. Eu acho que o pessoal pode se beneficiar bastante da sua atuação, né? Depois você vai contar um pouquinho para eles como tudo isso funciona, mas eu acho que a oportunidade de se encantar pelo sistema interamericano vai ser muito mais, né, na sua parte do que nessa breve introdução estrutural assim que a gente tem que fazer por protocolo aqui no nosso curso. Mas eu te agradeço muito. Bom, então começando, eu tenho alguns probleminhas aqui com a tecnologia, gente. Eu já preparei aqui o nosso material. Bom, pessoal, então quero começar dando as boas-vindas a todos que estão aqui essa tarde de hoje para que a gente possa dar continuidade no curso de formação do NEPEDID de 2025, o pessoal que está aí no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu fui do Sistema Interamericano de Direitos Humanos por 2 anos, do grupo, né, do eixo do Sistema Interamericano por 2 anos. Agora eu estou no recém-inaugurado Sistema ONU, junto com a professora Raquel Lozacan, que está aqui também, que não vai poder ficar com a gente até o final, mas o sistema interamericano, ele é bastante diferente do sistema europeu que vocês estudaram hoje de manhã, embora algumas questões acabem se comunicando em certa medida. Então, a gente vai ver, começando um pouco pela nossa estrutura,
A estrutura a gente vai fazer da seguinte forma. Então, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre os antecedentes históricos do sistema interamericano, um pouco, né, do sentimento do pan-americanismo que deu origem a essa necessidade da gente atuar em conjunto politicamente, socialmente e jurisdicionalmente, que é o que, por fim, alimenta o sistema interamericano. Depois, comentar como surgiu e como atua a Comissão Interamericana, qual que é o trâmite de peticionamento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque no sistema interamericano a gente não tem um mecanismo de peticionamento direto na corte. Depois partiremos para a corte propriamente dita, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e por fim, comentar um pouco sobre a base normativa, né, os principais textos de direito internacional que informam o nosso sistema regional do sistema interamericano de direitos humanos. Então, começando com a parte histórica, bom, aqui no nosso continente, né, na nossa estrutura regional, a gente tem várias coisas em comum, um pouco por conta do histórico semelhante de colonização, excetuando-se os países ali da América do Norte, mas América Central, América Latina, né, de um modo geral, nós tivemos quase o mesmo mecanismo de colonização. Então, quando nós passamos pelo processo de emancipação ao longo do século XIX, início do século XX, nós começamos a identificar coletivamente que existem alguns problemas que são comuns, alguns problemas que são semelhantes, os desafios são os mesmos, foram colônias de exploração, e também vai ter uma figura histórica bastante relevante nesse contexto, embora a Organização dos Estados Americanos ela não reconheça que a origem do pan-americanismo necessariamente ela tenha sido um movimento liderado por Simão Bolívar, porque ele começa a falar sobre a União dos Estados Americanos no começo do século XIX, mas as conferências pan-americanas elas só vão se iniciar ali no final do século XIX, mas ainda assim, né, em razão desse processo de emancipação que nós passamos enquanto ex-colônias europeias, isso gera um sentimento coletivo que será a base do nosso sistema interamericano. Afinal de contas, nós temos características e também desafios comuns entre todos os países que pertencem, sobretudo, ali à América Latina. Então, o pan-americanismo ele vai orientar essas conferências pan-americanas, a gente vai ver que foram 10 conferências no total. Então, essas conferências pan-americanas, elas vêm dessa necessidade de se fortalecer os laços econômicos e culturais. Aquela coisa assim, vamos crescer todo mundo junto, já que nós estamos vivendo mais ou menos o mesmo contexto. Então, foram 10 conferências pan-americanas, sendo que talvez a mais notável e aquela que nos compete de maneira mais robusta, a Conferência de Bogotá, em 1948, porque foi ela que deu origem à Organização dos Estados Americanos e deu origem ao nosso primeiro documento internacional de direitos humanos, não apenas do sistema regional, mas é o nosso motivo de orgulho, é o nosso orgulhinho regional, que é a Declaração de Direitos Humanos aqui nossa do sistema interamericano, que veio antes da Declaração Universal. Então, a expressão prática desse sentimento de pan-americanismo, depois de 10 conferências, foi a criação da Organização dos Estados Americanos, que é a casa do sistema interamericano de direitos humanos, embora a corte, como depois a gente vai comentar mais, atua de forma autônoma, né? Ela tem a liberdade de não se ver ligada às questões políticas de forma direta do seio, né, da OEA. Então, um pouco do contexto no qual a Organização dos Estados Americanos nasce também, e no qual surge a necessidade de a gente começar a desenvolver um sistema de direitos humanos que fosse regional, depois de 1945 e diante de todas as atrocidades que tinham acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos vivido 2 grandes guerras a nível global, todos os países estavam naquela sensação de que a gente precisava criar mecanismos para robustecer a proteção, a garantia de direitos humanos a nível global. Então, os direitos humanos, os movimentos pelos direitos humanos, eles começam a ganhar força após 1945, e não é diferente aqui na nossa região. E esse reconhecimento da necessidade de se criar mecanismos regionais para proteger direitos fundamentais também, né, vão estar por trás da necessidade de criação de um sistema regional de direitos humanos. Mas
para além do contexto global de direitos humanos, a gente vai ter também o nosso contexto regional. Afinal de contas, o século XIX, para a gente aqui a nível de América Latina, o século XX foi um momento no qual nós vivemos inúmeros regimes totalitários, né? Boa parte dos países da América Latina viveram regimes totalitários, contextos de violação de direitos civis e políticos. Então, inclusive, né, essa questão dos desaparecimentos forçados, das detenções arbitrárias, das execuções extrajudiciais, que vão aparecer em boa parte dos principais casos do sistema interamericano, são uma realidade comum aos países da América Latina ao longo do século XX, porque realmente, como é o nosso caso do Brasil, o caso da Argentina, o caso do Chile, o caso do Peru, boa parte dos países na nossa região viveram experiências com regimes autocráticos, e não só isso, né? A América Central também vai ter um contexto de conflitos, uma questão de perseguição étnica, de extermínio de populações originárias. Então, a gente vai viver um contexto de muita violação de direitos humanos, que vai também alimentar a necessidade da gente buscar a criação de um mecanismo regional, né, de alguns mecanismos regionais de promoção e proteção dos direitos Professora humanos. Estela, Diga. eu prometi, eu falei assim, não vou te atrapalhar, mas não é irresistível. Eu acho que assim, né, o público que está assistindo também fica dinâmico, né, gente? Desculpa, eu Sim, vou ser a sim. pessoa que estou pedindo desculpa para atrapalhar, mas é só para poder somar. Na verdade, a apresentação está maravilhosa. Nessa questão do desaparecimento forçado, gente, é muito importante trazer que nem existia esse termo. É criado realmente ali no sistema interamericano. A gente só tinha desaparecido. Se você for ver os primeiros relatórios, inclusive que estão muitos confidenciais, tá? Eu tenho aqui, me deram na comissão, mas muitos não são divulgados, que a família simplesmente, então, Estela desapareceu. Então, era a mãe da Estela, sempre é uma mãe, sempre é uma mulher. Minha filha desapareceu na USP, era bem assim. Então, não tinha nome, era assim, desapareceu, nem sabe como. Não existia esse termo, são as ditaduras que acabam criando, olha só, no direito internacional dos direitos humanos, a ideia de desaparecimento forçado, que é quando o Estado desaparece com você. Mas não existia até então. Então, os direitos humanos ele sempre está sendo em movimento, sendo criado por nós, assim, pelas vítimas. Então, assim, só para destacar a fala da professora Estela sobre, olha só, prestarem atenção que parece uma coisa boba, porque se ela for parar para falar cada detalhe, não dá, mas assim, vocês verem como que tem uma evolução mesmo dos direitos humanos e esse movimento das vítimas que vão criando, formando o que a gente vai chegar no final, né? E essa questão, professora, da colocação né, do desaparecimento forçado no nosso sistema, ela é anterior à formulação do sistema universal também, né? A exemplo dessa construção de direitos humanos, né? Ela é anterior à construção universal, então Exatamente. a gente inspira, né? Exatamente, inspira. Sim, é um espaço, assim, é claro, né, que o contexto é extremamente trágico de violações de direitos humanos, mas o nosso, A é, gente é da proteção, né? sim, Através da criação de conceitos, você consegue proteger. sim, essa atividade jurisdicional e normativa nossa a nível regional, ela é muito criativa, né? Dado o nosso próprio contexto, em comparação com os outros sistemas. As nossas particularidades, elas acabam depois se tornando questões gerais também, né? Muito interessante isso. E eita, como é que muda aqui? Então, eu e os meus problemas com a tecnologia. Então, em 1948, a Conferência de Bogotá, ela vai dar origem à Organização dos Estados Americanos. Essa mesma conferência, ela vai criar a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que, como eu tinha falado, é o nosso motivo de orgulho regional, porque a conferência, nona Conferência Interamericana, que é a de Bogotá, ela vai acontecer em abril de 1948, e né, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, ela também é de abril de 1948, e posteriormente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela viria apenas em dezembro, sob inspiração do nosso documento, porque ele é o primeiro documento internacional de direitos humanos. Até então não havia uma consolidação como acontece na nossa declaração regional, então é um motivo de orgulho da nossa experiência normativa. Atualmente, a Organização dos Estados Americanos ela é composta por 34
24 países, inclusive, né, quero fazer uma pausa aqui para o pessoal que está fazendo a revisão do documento tomar cuidado, porque a Nicarágua ela saiu em 2023, eu dei uma olhadinha, não sei se eu abri o link certo, mas eu acho que no documento nosso tá contando a Nicarágua ainda, tá contando 35 países, não são 35. A Nicarágua, o processo de saída da Nicarágua ele é concluído em 2023. Então, atualmente são 24 países que compõem a Organização dos Estados Americanos. E a Organização dos Estados Americanos, ela vai ter alguns objetivos que vão ser alimentados por essa necessidade de se promover cooperação e segurança no contexto do pós-guerra de 1945. Então, pouquíssimos anos depois, a gente vai ter a criação da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional de vocação regional, né? Então ela vem ali, né, também logo depois da criação da ONU, né, que agora a gente tem o sistema ONU, né? Então a ONU ela vai ser a segunda experiência de organização internacional de vocação universal, porque a primeira tinha dado muito errado, então a gente vai ter a ONU em 1945 e vem a OEA em 1948. Então, os objetivos da OEA são a promoção da paz e a segurança no continente, fomentar a cooperação econômica e social, porque quando a gente fala em sistema interamericano de direitos humanos, ele está inserido na OEA, mas a OEA ela não é uma organização apenas de direitos humanos, né? Claro que todos os direitos, as questões que são abordadas ali, de certa forma, elas acabam resvalando em direitos humanos em certa medida, mas ela é uma organização muito maior do que isso, né? Então, a questão da cooperação econômica e social, da defesa dos direitos humanos e democracia, a OEA também vai fazer as missões de monitoramento eleitoral, né? Então tem várias outras questões com as quais a OEA lida, e é o nosso principal fórum para trabalhar questões regionais e também, né, eventualmente globais, né, por força da nossa questão continental, mas é o principal fórum político, social e jurídico que a gente tem aqui a nível regional. Então, esses são os Estados-membros que compõem a Organização dos Estados Americanos. Então, atualmente, nós temos Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, que no nosso relatório, né, no nosso mapa institucional, tem uma consideração acerca de uma breve saída de Cuba do sistema regional, mas posteriormente eles retornaram. Dominica, El Salvador, Equador, Estados Unidos da América, Grenada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadina, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. No caso da Venezuela, também uma outra consideração, a Venezuela ela não se submete à jurisdição da corte, né? Então também observar isso se no relatório a gente colocou essa informação, porque eu particularmente não lembro. A gente depois vê esse detalhe. A gente, né? Eu tô me colocando, a pessoa não consegue abandonar o sistema interamericano. Já tá no outro eixo, não consegue sair. Bom, então, com relação à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, né, como, né, a gente já falou aqui, é o primeiro instrumento internacional a reconhecer direitos humanos, então ele é anterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que qual é o grande problema da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem? É o problema que a gente tem com toda a declaração, na verdade, que não é exatamente um grande problema, porque a gente sabe que a lógica normativa do direito internacional é muito diferente, quer dizer, né, é muito diferente da nossa lógica nacional, né? Nós temos documentos que não são vinculantes, que no direito nacional a gente está acostumado, assim, falou em lei, né? Lei vinculante. Mas no sistema internacional a gente tem alguns documentos que têm força política e moral, que não significa, né, que eles não sejam importantes, mas eles não têm força vinculante, né? Então essa questão ela acaba afetando a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Então durante um tempo o nosso sistema ele vai operar tendo como base um documento que ele não tem essa natureza jurídica vinculante, algo que somente seria sanado quase 2 décadas depois, né? Exatamente 2 décadas depois, 21 anos depois, quando a gente vai ter uma convenção, e aí a natureza jurídica do documento é outra, então quando a gente fala de convenção, a gente está falando de documento vinculante, então a gente sai de uma declaração e parte posteriormente por uma convenção. Mas, inicialmente, então, a gente tem a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, é um problema que a Declaração Universal também vai viver, né, por não ser um documento vinculante, apesar da força moral e política.
Então, partimos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o nosso primeiro órgão voltado para a atuação de direitos humanos propriamente dito dentro do nosso sistema regional. Então, a OEA ela é criada em 1948 e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, num primeiro momento, ela é criada dentro da estrutura da OEA apenas, até porque ainda não existiam outras estruturas dentro do nosso sistema, que a gente vai falar depois. Mas, então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é estabelecida em 1959 e, num primeiro momento, ela vai ter a função de promoção e proteção dos direitos humanos, né? Nós não tínhamos ainda um órgão jurisdicional. Esse órgão jurisdicional ele vai ser criado posteriormente, mas nós ainda não possuíamos esse órgão. Então, num primeiro momento, a atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela será como órgão da OEA, com esse objetivo de promover e proteger os direitos humanos nas Américas, monitorando o nível de implementação dos direitos humanos nos países que compõem o sistema. A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela possui 7 comissários. Esses comissários eles são eleitos para mandatos de 4 anos, podendo ser reconduzidos para um único mandato de mais 4 anos. Então, a permanência máxima de um comissário na Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de 8 anos. Como se trata de um órgão da OEA e ainda não havia outra instituição dessa robustez dentro do sistema, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é sediada em Washington, nos Estados Unidos, o que acaba gerando algumas discussões sobre a autonomia do órgão por estar sediado nos Estados Unidos, mas como vocês vão ver a partir do estudo dos casos posteriormente e do trabalho da Comissão Interamericana de forma mais direta, quando vocês começarem a ver na segunda parte, quando vocês deixarem só de revisar o relatório e forem ver os casos propriamente ditos, vocês vão ver que isso acaba não impactando de forma tão intensa. Uma questão também, quando a gente for ver a Corte Interamericana, a gente vai ver que ela nasce de uma convenção. Mas no caso da Comissão Interamericana, ela nasce de uma resolução. Por quê? Porque ela é órgão da OEA. Então, ela nasce da resolução de número 8, adotada durante a 5ª reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores da OEA em Santiago, no Chile. Então, ela é criada como esse mecanismo dentro da Organização dos Estados Americanos. O mandato institucional, ou seja, a função de atuação da Comissão Interamericana é a promoção da observância e respeito aos direitos humanos no continente, e a realização, a concretização desse mandato institucional será realizada através das seguintes ações. A Comissão Interamericana ela é responsável por receber e analisar as petições individuais sobre violações de direitos humanos, violações cometidas por Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Então, a gente vai ver que para que você consiga acessar a Corte Interamericana, não existe peticionamento individual na Corte. Esse peticionamento, ele é necessariamente realizado na comissão, Então, quem é responsável por fazer o traslado dos casos é a Comissão Interamericana. Ela acolhe, ela faz o juízo de admissibilidade das petições individuais e, posteriormente, encaminha essas petições para a Corte Interamericana depois de todo o trâmite que a gente vai ver daqui a pouco. A Comissão Interamericana ela monitora a situação geral dos direitos humanos nos países membros, podendo publicar relatórios sobre a temática. Esse monitoramento ele pode ser realizado através de visitas em loco, então são destacadas equipes para poder fazer a investigação da situação de direitos humanos nos países após as denúncias de violações de direitos humanos. A comissão também tem a função de promover a conscientização sobre direitos humanos por meio de estudos temáticos e campanhas educativas, então cursos também, a Comissão Interamericana
eu acho que a professora Raquel tem mais elementos para falar sobre isso do que eu, mas a comissão faz cursos, né, de tempos em tempos, então vocês fiquem de olho aí no Instagram deles, nas redes sociais, porque eles fazem bastante essa atuação essa parte educacional também, no que diz respeito aos direitos humanos. E organiza visitas, seminários, conferências com governos, com o meio acadêmico e também com a sociedade civil para discutir temáticas relevantes de direitos humanos que sejam importantes para os países da nossa região diante do nosso contexto. Faz recomendações aos estados para fortalecer a proteção dos direitos humanos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouco desse trâmite, mas quando há uma denúncia, né, a Comissão Interamericana recebendo a petição individual, ela vai fazer um estudo em cima daquela situação de potencial violação de direitos humanos e pode, inclusive, sugerir ao Estado que sejam feitas algumas alterações normativas, que repare danos, né? Tem medida cautelar, né? Então, assim, tem várias coisas que a comissão pode fazer. Pode solicitar medidas cautelares em caso de extrema gravidade, se houver risco de dano, né? Adoção de medidas provisionais. É a comissão que submete os casos à Corte Interamericana em caráter exclusivo, né? Claro, né? Os estados também podem submeter casos à Corte Interamericana, mas nós, indivíduos, nós não podemos submeter casos individualmente à Corte Interamericana. Então, quem faz isso é a comissão. A comissão, assim como os estados que se submetem à jurisdição da Corte Interamericana, também pode solicitar opiniões consultivas, que é uma parte muito interessante da competência da Corte Interamericana, que é quando existe, por exemplo, né, um tema interessante, né? Vou dar um exemplo de uma opinião consultiva recente, né, sobre emergência climática. Então, eu não lembro agora quais foram os estados que submeteram, mas os estados eles vão e falam assim, olha, a gente quer saber da Corte Interamericana qual. Não, né? Colômbia e outros países, mas Colômbia. A Colômbia, obrigada, Raquel. Então foi a Colômbia. Então a Colômbia fez essa solicitação de opinião consultiva sobre emergência climática, e aí a corte vai, em um diálogo bastante aberto com a academia, com o terceiro setor, né, vai construir ali um material para basear a jurisprudência regional no que diz respeito a questões de emergência climática, né? O que é violação, o que não é violação, né? Colômbia e Quais tipos de. Chile também. O que é? Colômbia e Chile. Colômbia e Chile. Então, Colômbia e Chile fizeram essa solicitação. Então, assim, e aí a Corte Interamericana fez a opinião consultiva ali, toda bonitinha, em cima, né, de como ela pretende julgar daqui para frente no que diz respeito a questões de emergência climática. A Comissão Interamericana também examina comunicações interestatais sobre alegações de violações de direitos humanos. Então, assim, a Comissão Interamericana, ela estabelece um diálogo amplo, né, sobre questões de direitos humanos com todos os atores envolvidos, né? Então, tanto com o objetivo de evitar violações de direitos humanos, de conscientizar sobre o que é violação de direitos humanos, e posteriormente reparar, né, numa eventual situação, as violações de direitos humanos. Então, um pouco da nossa linha temporal aqui da Comissão Interamericana. Então, ela é criada em 1959 como órgão da OEA e será atribuída à comissão também a responsabilidade de criar um tratado vinculante no âmbito regional. Então, esse tratado vinculante, que é a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, que vocês também conhecem por Pacto de San José da Costa Rica, será criado pela Comissão Interamericana. Então, essa incumbência é dada no colo da comissão. E também é dada a função de criar um órgão jurisdicional. Então, dentro da Convenção Americana, que é criada pela Comissão Interamericana, será criada também a Corte. Então, cria-se a comissão em 59, 1960 vem o Estatuto da Comissão, e em 1965, 6 anos depois da abertura de portas, abertura de atividades da Comissão Interamericana, a comissão passa a receber petições individuais. Anteriormente só acontecia o monitoramento coletivo, então havia uma denúncia de que havia violação de direitos humanos no país X.
Aí ia se fazer um relatório acerca daquela situação, mas não casos individuais. Então, em 1965, a comissão passa a receber petições de indivíduos ou grupos de indivíduos que tenham sofrido algum tipo de violação de direitos humanos. Só que até então, a Comissão Interamericana ela não era um órgão permanente da Organização dos Estados Americanos. Então, em 1967, vem o Protocolo de Buenos Aires, a Carta da OEA, e inclui a comissão como um órgão permanente da OEA, e ela passa a integrar ali a estrutura principal da Organização dos Estados Americanos como órgão permanente. Em 1969, ou seja, 10 anos depois da criação da comissão e 20 anos depois da criação da Organização dos Estados Americanos, é adotada a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que será elaborada na Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos. Tem um protagonismo da Costa Rica nesse processo, motivo pelo qual também a corte vai ser sediada na Costa Rica. E aí a gente vai ter uma fragmentação da comissão em duas atividades principais. A comissão ela existia até então como órgão exclusivo da OEA. Só que a partir do momento em que se cria a Convenção Americana, ela passa a existir também de forma autônoma dentro da estrutura do Pacto de São José da Costa Rica. Então ela tem duas atuações, ela se bifurca, ela é órgão da OEA, mas ela passa a integrar também como órgão da Convenção. Afinal de contas, na convenção estabelece-se a criação de uma corte e a comissão passa a atuar em conjunto com essa corte interamericana, né, quando ela finalmente abre as suas portas um tempo depois. Então, em 1969, né, a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica. Como é que funciona o trâmite das petições individuais na comissão, então? Né? Já que a gente não pode fazer o peticionamento direto na corte, como é que funciona o trâmite de peticionamento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Então, em primeiro lugar, né, faz-se a petição individual e essa petição, né, pode ser tanto, né, um indivíduo leva o seu caso até a comissão, pode ser um grupo de indivíduos, pode ser uma organização que os represente. Então, é feita essa petição, né, e a comissão, então, passa a fazer a análise de admissibilidade, que está ali no artigo 46 do Pacto de São José da Costa Rica e no artigo 31 do regulamento da comissão. Que tipo de requisitos nós temos ali no artigo 46? O artigo 46 ele vai falar sobre a hipótese de esgotamento dos recursos internos. Então, quando a gente fala, né, das hipóteses de esgotamento dos recursos internos, o próprio artigo 46 ele vai estabelecer algumas exceções, né? Então, o que seria o esgotamento de recursos internos? Para você poder levar o seu caso, via de regra, até a comissão, você tem que ter esgotado todas as possibilidades administrativas, todas as possibilidades jurisdicionais que são ofertadas pelo seu país, via de regra. Então, você tem que ter acessado, né, o judiciário, você tem que ter acessado os mecanismos administrativos, só que, eventualmente, vamos supor, né, no exemplo de um estado que tem ali um regime totalitário, né? Se você está sofrendo uma violação de direitos humanos por parte desse estado, esse estado, né, sei lá, você está sendo perseguido pela polícia desse estado, você vai denunciar a tua violação para quem? Né? Então, como é que você vai buscar essa reparação? Então, a comissão, ela também vai levar em consideração a hipótese de que a pessoa não consiga preencher os requisitos, ela não consiga preencher essa necessidade de esgotamento dos recursos internos. Vamos pensar, né? A pessoa é hipossuficiente, não tem justiça gratuita no país de origem, né? Então, tem várias questões que vão ser levadas em consideração pela Comissão Interamericana. Então, assim, vistas todas essas questões, o secretário da comissão ele vai receber a petição e ele vai encaminhar para o procedimento de admissibilidade. Se ela for admitida, passa-se a
outra etapa, que é a solução, a oferta de solução amistosa. Então, a oferta de solução amistosa é uma tentativa prévia de tentar se resolver a situação de maneira amistosa, consensualmente entre as partes. Então, sentam-se vítimas ou representantes das vítimas, né, e os estados violadores, e tenta-se ali propor uma alternativa, né? Então, assim, vamos reparar, por que vocês não reparam esse dano aqui, tanana, né? E aí, se der certo, encerra aqui o procedimento, vira o relatório de solução amistosa. Se vocês entrarem no site da Comissão Interamericana, tem uma aba, né, desses relatórios de solução amistosa, para vocês verem assim, bem bonitinho, né, as situações nas quais esse mecanismo deu certo. E se não tiver uma solução amistosa, né, o Estado violador não quis fazer da forma amigável, então parte-se para o relatório de mérito. Então, um relatório de mérito é um relatório mais pesado, um pouquinho, né? Ele é confidencial, ele é não vinculante ainda, com recomendações que são feitas ao Estado violador, e esse Estado violador ele tem um prazo de 3 meses para cumprir as sugestões, as recomendações que a Comissão Interamericana faz para esse Estado. Então são 3 meses que tem para não, assim, é óbvio, né, que tem situação que não dá para você resolver em 3 meses, não é isso, né? Então, assim, o Estado, ele tem 3 meses para apresentar o que é que ele vai fazer. Então, assim, a gente vai fazer uma mudança, vai criar uma lei. A gente vai fazer o Dia da Memória Nacional das Vítimas do Massacre, tanana. A gente vai fazer, né? Então, o Estado, ele vai apresentar o que ele vai fazer, né? Ele tem 3 meses para apresentar o que ele vai fazer. Se o Estado não cumpre o relatório de mérito, a gente parte para o que está no artigo 51 da Convenção. Então, se no prazo de 3 meses o assunto não tiver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela comissão ou pelo Estado interessado, a comissão pode emitir pelo voto da maioria absoluta dos seus membros a sua opinião e as suas conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. Então, ela vai fazer recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a questão. Se esse prazo ele não tiver, se dentro desse prazo não tiver cumprido, a comissão então vai decidir pelo voto da maioria absoluta dos membros se o Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou não o relatório. Se o Estado não fez o dever de casa, não fez o que a comissão pediu e não cumpriu o prazo, pode ser publicado esse relatório e aí escancara para todo mundo na região, né, que aquele Estado não só viola direitos humanos, mas também não se comprometeu em resolver aquela situação, o que tem um impacto, né, no direito internacional, né, a gente tem questões que assim, na lógica do direito nacional é mais difícil da gente conseguir visualizar essa questão da pressão moral, né, da pressão psicológica, né, e tem isso de forma muito forte no direito internacional. Então, por fim, Estado não cumpriu as medidas. O que é que a gente faz agora, né? Então, o Estado não cumpriu as medidas, agora a gente vai para a corte. E aí a coisa muda um pouquinho de figura. Então, agora vamos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, uma década depois da criação da Comissão Interamericana, né, então a comissão vai ser criada em 69, não, perdão, a comissão vai ser criada em 59, e aí vem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, em 1969, que vem para tanto expandir o que tinha sido feito na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, lá em 48, quanto para transformar aqueles dispositivos da Declaração de 48 em um documento vinculante. Então, a gente vai ter um documento vinculante, finalmente, de direitos humanos, em 1969, e esse documento vinculante, ele vai criar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dentro do texto da Convenção Americana, é estabelecido o número mínimo de 11 ratificações, que é o quê? Né? O processo de ratificação é quando um país ele vai trazer o documento, porque assim, um documento, um tratado, por exemplo, ele não passa a valer a partir do momento em que o país simplesmente assina o documento. Um tratado, ele passa a valer a partir do momento que ele atinge um número mínimo de ratificações. Então, se um país só assinar,
também não significa, mesmo que esse documento já esteja em vigor, que ele se submeteu àquele texto. Para ele se submeter, né, para ele falar assim, não, agora eu sou membro desse tratado, ele tem que pegar esse documento, entregar na mão da sua casa legislativa, que no nosso caso aqui do Brasil é o nosso Congresso. Então o nosso Congresso vai pegar esse documento, vai dar aquela lida bonita, vai ver se o texto tá todo certinho, se tá condizente com o nosso direito nacional. Se tiver tudo certo, se não tiver nenhum problema, devolve para o presidente vai, promulga e publica. Então, esse processo de trazer um documento internacional para o nosso direito nacional, a gente chama de ratificação. Então, 11 países era o número mínimo que tinham que fazer esse processo de internalização do tratado, né, da Convenção Americana, do Pacto de São José da Costa Rica, e atinge-se esse número mínimo em 1978. Então, assim, tudo no direito internacional é lindo, né? Então, ó, cria a comissão em 59, cria a convenção em 69, mas a convenção ela só entra em vigor em 78. Então, o número mínimo de ratificações é atingido em 78. Em 3 de abril de 79, a corte inicia as suas atividades. Né? Então, leva-se um tempo aí até conseguir finalmente a corte atuar propriamente dito. Então, como é que é o funcionamento da Corte Interamericana? Ela não tem atividade o ano inteiro, né? Ela não é permanente o tempo inteiro, ela realiza períodos ordinários de sessões conforme a necessidade. Essa agenda ela é fixada na sessão anterior e, eventualmente, essas datas elas podem ser alteradas em casos excepcionais, pode-se criar sessões extraordinárias, então ela não tem assim, uma atividade contínua, a Corte Interamericana. A comissão, ela pode convocar sessões extraordinárias, eventualmente também, né, dentro da corte. E as sessões da Corte Interamericana, elas também podem acontecer fora da sede, né? Então, no caso teve o 150º período de sessões foi realizado em Brasília no ano de 2022. Então, desde que haja consentimento do Estado anfitrião, pode-se realizar a sessão fora da sede, né? Mas aí normalmente é alguma coisa comemorativa, tem alguma temática diferente, isso pode eventualmente acontecer fora da sede, que é na Costa Rica, né? Então a Corte Interamericana ela não fica em Washington. Então todos os órgãos da OEA eles ficam em Washington. A Corte Interamericana não, até por conta dessa tradição da Corte Interamericana, né, da Costa Rica na composição da Convenção Americana, né, esse protagonismo da Costa Rica, a Corte Interamericana ela também vai ficar ali em São José. A Corte Interamericana tem 2 tipos de competência, né, que quem fez o curso hoje cedo do sistema europeu, né, também viu a diferença desses 2 tipos de competência. Então, a gente tem a competência contenciosa e a competência consultiva. Então, na competência contenciosa, a Corte Interamericana realiza a análise dos casos de violação de direitos humanos que são trazidos pela Comissão Interamericana. Então, é o caso propriamente dito, né? São os processos, né, da Corte Interamericana, esses casos que são recebidos a partir das denúncias que chegam lá atrás na comissão, e aí quando chegam até a Corte Interamericana, né, se tornam processos sobre violações de direitos humanos. Nessa competência contenciosa, a atuação da Corte Interamericana é somente contra estados que reconhecem a sua competência. Então, essa atuação, né, todos os estados que se submetem à sua jurisdição, eles estão sujeitos a terem casos de violações de direitos humanos julgados pela Corte Interamericana. E quem pode submeter casos? Somente a Comissão Interamericana e os próprios Estados-partes podem submeter casos à Corte Interamericana. E que tipo de questões a Corte Interamericana pode determinar para um Estado, né? Então, principalmente na nossa segunda etapa dos mapas institucionais desse ano, quem está entrando esse ano e ainda não fez, né, nos anos anteriores os nossos mapas, vai ver que nos casos, né, no finalzinho lá, quando a gente vai fazer a análise de sentença, tem lá, né, o resuminho da sentença no final, vai para ler inteira, vai ser o resuminho no final, vai ter ali o que a corte vai determinar para os países. Então vai falar assim, pagar a indenização às famílias das vítimas, né? Vamos pensar
pensar no caso de desaparecimento forçado, né? Dar conta de onde que essas pessoas estão, né? Se for possível, se não for possível, né? Então, aí vai fazendo tudo isso. Faz um dia de memória das vítimas dessa determinada violação, faz-se uma lei para tal questão, né, para evitar que esse tipo de violação aconteça novamente. Me veio um caso aqui na cabeça agora, um caso da Argentina de violência policial contra uma mulher trans. E eu lembro que nesse caso, não lembro agora se ele chegou aí para o nosso mapa institucional eu acho que ele não chegou aí para o do ano passado, né? Que era só deslocamento forçado e refúgio, mas era uma das determinações da Corte Interamericana foi que o Estado da Argentina fizesse cursos para as forças de segurança, para que a polícia tenha essa sensibilidade de gênero na sua atuação, né? Então tudo isso pode ser determinação que a Corte faça aos estados, né? Então, questões ali que estejam afeitas a não só reparar a violação que aconteceu, mas evitar que novas violações aconteçam naquele sentido e também uma preocupação no resgate da memória das vítimas, que é algo que aparece com bastante frequência na jurisprudência da Corte Interamericana. Então, a competência da Corte Interamericana vai ser para julgar casos que envolvam violações da Convenção, né, já que a Corte ela nasce dentro da estrutura da Convenção Americana de Direitos Humanos, e com a responsabilidade institucional de interpretá-la e aplicá-la. Então, ela vai fazer a análise de compatibilidade, né, das alegadas violações com o texto da Convenção Americana. Mas não apenas da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e não apenas também da nossa Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, eventualmente, e quem tá acostumado, quem já foi para alguma simulação, né, da Corte Interamericana, sabe bastante isso, né? Porque sempre é uma pergunta que que os juízes fazem. Pode se inspirar na jurisprudência de outras cortes regionais? Pode, né? Então a gente tem o princípio da fertilização cruzada. Desde que tenha pertinência temática, a Corte Interamericana ela pode se utilizar da jurisprudência da Corte Europeia e da Corte Africana, apesar, né, dos sistemas eles serem diferentes entre si. Mas a lógica de julgamento dos direitos humanos, a questão dos direitos humanos em si, né, a lógica que alimenta, se a lógica que alimenta a sentença for a mesma, pode-se utilizar, né, a jurisprudência de outros mecanismos regionais aqui, né, na nossa corte também. Só que com a necessidade do distinguishing, né? Então tem que fazer as adaptações às realidades da América Latina. Outras questões também, não apenas os nossos documentos regionais, que fazem parte da base normativa do sistema, né? Porque nós temos vários documentos de direitos humanos também nossos, né, a nível regional. Mas pode-se utilizar de documentos internacionais, claro, né? Nós estamos falando de direito internacional. Então, a gente viu no ano passado, né, no caso de refúgio e deslocamento forçado, várias vezes a Corte Interamericana ela vai referenciar a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, ela vai o Protocolo de 67, vai referenciar outros documentos, né? A gente tem a Convenção das Nações Unidas sobre o Desaparecimento Forçado, né? Que como a gente tinha falado no começo, né? A professora Raquel chegou a mencionar, é inspirada no nosso contexto regional, né? Então, a Corte Interamericana pode também utilizar como fonte esses documentos internacionais. As decisões da Corte Interamericana, elas têm caráter vinculante para os estados, parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Só que aqui eu faço um parênteses, né? Porque o principal desafio que a gente tem a nível regional é a questão do enforcement, né? Então a questão da efetividade das decisões da Corte Interamericana, né? Então é algo que, né, nas próximas décadas, muito provavelmente a gente vai ver muita discussão. Como é que você faz as decisões da corte elas serem efetivadas propriamente ditas, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né, eu trabalho com refúgio, então os meus exemplos são sempre do refúgio e da migração. A República Dominicana. A República Dominicana é um país reincidente, que não cumpre decisão da Corte Interamericana. O que você faz com a República Dominicana, né?
é difícil, né? É muito complicado. Então, ainda é um desafio que a gente tem sobre essa questão da efetividade das decisões. Mas, enfim, né? Além da competência contenciosa, a gente também tem a competência consultiva, que, assim, a nível pessoal, essa é a minha competência favorita da Corte Interamericana. Eu acho que a gente aprende muito, né, com esse exercício consultivo da Corte Interamericana. Então, eles emitem pareceres interpretando questões de tratados ou normas de direitos humanos a partir do estabelecimento de um tema, né? Então, agora a gente vai fazer, né, um estado vai lá e submete, a gente vai fazer, emergência climática, direito ao cuidado, minorias no cárcere, criança migrante, centro de detenção, né? Então, assim, é um tema que tem uma relevância contextual de atualidade, né, um tema que esteja em discussão a nível regional pela importância que tem, pelas situações que estão acontecendo. Então, por exemplo, a emergência climática, né? A gente está vivendo um contexto de mudanças climáticas bastante expressivo. Aqui a nível regional a gente tem vários países que sofrem com a questão das mudanças climáticas. Então, por exemplo, o Haiti tem um contexto ambiental e climático bastante sério. Aqui no Brasil a gente tem, né, o maior número de deslocados climáticos da América Latina. Então, assim, uma situação regional que enseja uma atenção especial, inclusive da corte, porque são violações de direitos humanos que cada vez mais se tornarão presentes se os estados não conseguirem lidar de forma consciente, informada sobre questões de emergência climática. Então a corte vem, escreve ali bem bonitinho, assim, né? Como é que a gente vai decidir daqui para frente? Aí tem a participação da academia, aí, né, nós, enquanto grupos de estudos e pesquisa, né, nós podemos, inclusive, fazer observações para a corte, falando: olha, aqui a gente acha que é assim, aí vai em base, conta como é que é a situação no Brasil e envia. A corte pode utilizar os nossos argumentos, aí eles vão lá e citam a gente. Então é bem legal também. A Diga, gente Ká. já se manifestou, a gente já se manifestou, não lembro qual mais. Ai, gente, igual a Estela estava esquecendo, uma catástrofe também, eu me esqueço. Mas eu queria destacar sobre a importância do direito ao cuidado, foi isso. A gente participou, tá lá no site. Que bom que lembramos o nome. Obrigada, Ana. Sobre a importância da competência contenciosa que a professora Estela puxou sardinha, falando o quanto que gosta, o que eu chamo a atenção é como pode ser muito progressista, todo mundo, tá garantindo direitos que bonito, é para inglês ver. Só que você vê que as decisões, quer dizer, as manifestações nos pareceres consultivos, depois eles estão na sentença, podem observar que várias opiniões consultivas depois acaba gerando uma análise mais profunda sobre o tema. Um grande exemplo disso é o direito ao meio ambiente saudável como autônomo. Começou numa opinião consultiva até a gente chegar na sentença argentina que o consagra. Então, assim, sempre observe as opiniões consultivas que elas vão ser colocadas numa sentença, acaba virando força vinculante. Eu digo não só para o Estado, mas para todos os Estados-membros. Então, é isso. É um mecanismo de impulsionamento também, né, da discussão, né, Raquel? Porque, assim, o país ele já está querendo, assim, saber como é que aquela determinada situação vai funcionar na corte, então ele vai lá e dá aquela cutucada, assim, né? Então, tanto pode a competência consultiva ela ser impulsionada pelos Estados-membros da OEA ou pelos órgãos da OEA, né? Então, por exemplo, a própria Comissão Interamericana ela pode pedir uma opinião consultiva, né? Então, e aí, a partir desse momento, a gente vai ver como é que a corte pretende interpretar e aplicar o direito internacional dos direitos humanos sob aquele determinado assunto nas sentenças que virão, né? A partir, como a professora Raquel falou, né? Então, assim, a corte ela referencia essas opiniões consultivas, né? Então, é um exercício muito rico de interpretação. Então, assim, é muito legal ler as opiniões consultivas. A gente realmente aprende muita coisa. E os juízes da corte? Quem pode ser juiz na corte interamericana?
Então, a partir de 22 de maio de 1979, foram escolhidos os primeiros juízes que compuseram ali a estrutura da corte. Então, os Estados-membros na Convenção Americana vão eleger, durante o 7º período extraordinário de sessões da Assembleia Geral da OEA, os juristas que, em suas capacidades pessoais, seriam os primeiros juízes a compor a corte. Que tipo de capacidade pessoal? Né? Então, o critério aqui, ele é mais ou menos o mesmo critério que é utilizado para a composição de Suprema Corte dos Estados de origem. Então, no nosso caso aqui, né, notório saber ilibado, reputação ilibada e notório saber jurídico. E no caso, conhecimento de direitos humanos. Né? Então, né, não basta ter a reputação ilibada e o notório saber jurídico, tem que ser um notório saber jurídico em direitos humanos para poder integrar a Corte Interamericana. São 7 juízes. A primeira reunião da corte aconteceu nos dias 29 e 30 de junho de 79, ainda na sede da Organização dos Estados Americanos. Imagino porque talvez o prédio da Costa Rica não estivesse pronto. Então eles tiveram ali que correr contra o tempo. São 7 juízes, são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 6 anos. São juízes de nacionalidade dos Estados-membros, dentro desse critério ali das Supremas Cortes Nacionais. No caso do Brasil, nós tivemos o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi juiz, depois partiu para a Corte Internacional de Justiça, onde, né, infelizmente, o professor Cansado Trindade encerrou a sua carreira em razão do seu óbito, né, foi sucedido pelo professor Nemer. Então, temos também uma tradição de juízes mineiros ali na Corte Internacional de Justiça. Então, tivemos Rezé Cansado e agora o Nemer, então são 3 mineiros. Estela, né? Olha só. Mas eu ia comentar do professor Cansado, gente, porque se você pensa na corte interamericana, é sério, assim, é sem brincadeira. A referência à maior, a Bíblia, o Papa nosso é o professor Cansado Trindade. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele lá nos Estados Unidos. E ele é uma referência porque ele mudou completamente a visão da vítima, né? Antes você tem uma corte interamericana bem europeia, que a vítima estava ali à margem, sequer tinha fala. Quem falava é a Comissão Interamericana. Quem revoluciona isso é o professor Cansado Trindade, que começa a colocar, acho que a vítima possa escutar a vítima, até que muda completamente, a comissão passa, deixa de ser. É como se fosse uma espécie de tutela e curatela. Imagina, você vai para a Corte Interamericana e você, vítima, não podia falar, a comissão falava por você. Mudou isso. A comissão deixa de ser essa parte e ela passa a ser como se fosse um defensora de direitos humanos. Então, as vítimas podem falar, e isso é por causa do professor Cansado Trindade. Ele revoluciona em vários direitos. Leiam os votos separados dele. As aulas dele são sobre os próprios votos separados. Então, se você ler tanto da Corte Internacional de Justiça como da Corte Interamericana, vocês vão aprender. Realmente, para mim, foi uma perda gigante. E quando a gente chega na Corte Internacional de Justiça, ele é tão doido, e aí eu estou falando de uma maneira bem positiva, tá? Que ele traz vários parâmetros do sistema interamericano, do que ele desenvolveu para ter um protagonismo da vítima numa Corte Internacional de Justiça que é criada para Estado. Então, ele consegue fazer isso em voto separado na Corte Internacional de Justiça também, dada a relevância desse ser, assim, eu acho, é 1 em 1 milhão, foi da nossa geração, e eu não sei se eu vou ver alguém próximo nesse nível de profundidade de Bíblia, de conhecimento, assim, eu realmente nunca mais vi nesse impacto, assim, espero que venha, mas, assim, realmente ele revolucionou nossas cortes. É isso, tem uma mão levantada, Aqui eu não vejo a mãozinha. pode falar, gente. Acho que era eu que tinha botado um aplausozinho quando tu falasse do professor cansado, Ah, Raquel. Na verdade, eu gostei Eu muito quando vi, tu eu falou vi a assim. palminha. Eu só botei uma palminha mesmo, só pra. uma palminha, que bom. Palminha pro professor cansado, total. Nossa, ele é muito importante. Foi muito importante na minha vida, Eu assim. gostei muito dessa parte, então só pra reiterar aí que eu gostei. Mas não era nada. E brasileiro, cara, é muito orgulho. E além de tudo, né, Raquel, essa questão da presença dele na CJ, né, essa loucura dele, né, que você falou, essa questão dele trazer essa tradição dele, né, do sistema regional, isso gerava um certo mal-estar num órgão de lógica europeia, né, então assim, tadinho, né, ele às vezes usa,
É, exatamente, era isso, né? Então, às vezes, assim, eles deixavam ele de lado, assim, nas confraternizações e tudo lá da CIJ, por quê? Porque ele era diferente, né? Mas ele promoveu uma revolução, assim, na jurisprudência da CIJ, né? Então, assim, maravilhoso a gente saber, né? O outro grande orgulho nacional ter o professor Cansado Trindade, né? Então, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então foi juiz, né? O professor Cansado foi juiz da Corte Interamericana. É, como a gente já tinha mencionado, diferentemente da comissão e dos estados, nós, indivíduos, e as organizações e grupos de indivíduos não podemos apresentar petições diretamente à corte, a gente somente figura como vítima no processo, então não tem pessoa no polo passivo, né? Tem só estado no polo passivo, a gente está no polo ativo, né? Como demandante, não como demandado, demandado só os estados. E a apresentação de casos à corte é uma prerrogativa que compete exclusivamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e aos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. É uma questão interessante porque, assim, né, a corte ela atua de forma autônoma, mas, assim, a comissão ela é um órgão da OEA, que nasce na OEA, e aí ela enquanto órgão da OEA, ela cria a Convenção Americana e ela cria a corte. E aí alguns países começaram a ficar meio chateados com isso e falar assim, é porque a atuação não é autônoma, porque a OEA investiga, faz o relatório, encaminha para a corte, julga, né? E aí começou a ter um negocinho ali, uma chatice. Então, desde 2009, para evitar esse tipo de discussão, a comissão ela apenas encaminha os casos à corte, mas ela não litiga mais em nome das vítimas, porque até então havia a possibilidade de que a comissão litigasse em nome das vítimas que não tinham representantes próprios, né? Então, hoje os próprios representantes das vítimas litigam na corte. A comissão ela só realiza o encaminhamento e aí, né, encerra uma parte dessa discussão de que a comissão ali, né, de que seria, né, a OEA faz tudo e o Estado já chega julgado, né, que eles falam assim, a gente já chega julgado, porque a OEA manda, a OEA faz, a OEA, né, então, né, não tem mais isso. Primeiro caso julgado pela corte foi o caso Velásquez Rodrigues versus Honduras, que inclusive apareceu em uma questão da primeira fase da prova do exame de ordem há uns 2 anos mais ou menos, não tinha qualquer relação com o caso, uma sacanagem gigantesca. A pergunta não era sobre o caso, tinham mencionado o caso só para o povo desestabilizar, assim, tipo, não vi esse caso. Mas o caso Velásquez Rodrigues, ele foi decidido, então, em 29 de julho de 1988, foi o primeiro caso, ou seja, 10 anos depois da ratificação mínima da convenção. Foi o caso de prisão e desaparecimento forçado de um estudante universitário, Manfredo Velásquez Rodrigues. Ele participava ali de movimentos estudantis e no contexto de perseguição política de Honduras, ele é vítima de desaparecimento forçado. Houve uma tentativa anterior de caso, que foi o caso Viviana Galardo, mas o caso Viviana Galardo ele não preencheu todos os requisitos de admissibilidade, né? Então ele é sempre lembrado como referência pela situação, mas não por ter sido o primeiro caso. O primeiro caso, efetivamente, é o caso Velásquez Rodrigues versus Honduras. E qual que é a grande importância desse caso, para além, evidentemente, né, da reparação da violação cometida contra o Manfredo Velásquez Rodrigues? Essa decisão, ela é o precedente da corte que vai dizer a partir de agora quem julga esse tipo de caso somos nós. Então é o caso que inicia a jurisdição da corte, eles puxam para si a jurisdição no que diz respeito aos casos de violação de direitos humanos. Também é o caso que determina pela primeira vez a obrigação dos estados de investigar e punir violações de direitos humanos e a obrigação de reparar as vítimas. Então ele é o caso que dá o tom de como que a corte vai atuar a partir dali, né? Ele vem contar um pouco como que a corte vai atuar a partir dali, estabelece essa jurisprudência primária. Então, né, falando um pouco sobre a nossa base normativa do sistema, quais são os documentos que a gente tem a nível regional? Então, temos a Carta da Organização dos Estados Americanos, em 1948, que é o que estabelece a OEA, então, né, nosso primeiro documento a nível regional, ali da Conferência de Bogotá. Depois, temos a Declaração Americana sobre Direitos do Homem, Direitos e Deveres do Homem também, de 48, também, Conferência de Bogotá.
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José de 1969, e algo que eu não comentei, esta convenção tem 2 protocolos. Por quê? Então, quando a Convenção Americana ela é adotada, eu sempre falo em aula, né, que a gente não constrói a casa pela parede, a gente pelo telhado, a gente constrói a casa pela base. Então, em contexto de ruptura, de instabilidade política, quando você vai fazer a retomada de qualquer situação de instabilidade, primeiro você tem que estabelecer primeira dimensão de direitos humanos, né? Então, direitos civis e políticos. Então, você faz ali o chão, né, da casa. Então, a Convenção Americana não é um defeito, né? Mas ela só fala de direitos civis e políticos. Ela não tem a dimensão de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, essa lacuna da segunda dimensão de direitos humanos, ela vai ser sanada em 1988. Então, a gente fez a base, a gente vai fazer a parede da casa, né? Então vem o protocolo de San Salvador e inclui direitos econômicos, sociais e culturais. E também por uma questão muito do momento histórico que se vivia, que é algo que também a gente vai ver no sistema ONU, tem país que quer adotar o texto falando de direitos civis e políticos e tem país que não quer, né? Tem país que não vai se dar bem com a questão de direitos civis e políticos. E tem país que, né, pelo outro lado, não vai se dar tão bem com questão de direitos econômicos, sociais e culturais, direito à educação, direito à saúde. Então, para evitar problemas, temos 2 documentos. Então, tem país que ratificou um e não ratificou o outro, né? Então, assim, uma adoção um pouco fragmentária. Outra questão, protocolo de Assunção, 1990. 13 países já ratificaram esse protocolo, que é o protocolo de abolição da pena de morte. Né? A gente tem um compromisso regional de gradualmente reduzir as hipóteses de penas capitais no nosso continente. Né? Então existe esse compromisso desde 1990. Também temos o Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é de 1979, a Convenção Interamericana para a Prevenção e Punição de Todas as Formas de Tortura, 1985. Então, também, né, a data é importante, 1985, porque a gente vinha, né, de um contexto no qual as ditaduras elas vinham se finalizando ali, né, também. Então, né, 1985, então a gente veio um documento para a prevenção e punição de casos de tortura. Convenção de Belém do Pará, assinada aqui no Brasil, Convenção de Violência contra a Mulher. Inclusive, né, se a professora Raquel quiser falar mais sobre isso, né, mas a gente passou uma vergonha gigantesca, por quê? Né? Chega na comissão a denúncia de Dona Maria da Penha, né? Então, o caso de Maria da Penha Maia Fernandes, o Brasil tinha sido a casa da Convenção de Belém do Pará e o Brasil não implementava mecanismos para reduzir os casos de violência doméstica, que era endêmico no Brasil, né? O contexto de violência contra a mulher. Então, passamos uma vergonha, né? Considerável, mas no final das contas deu tudo certo. Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Mas o passado repete o futuro, né? Por isso que eu gosto de estudar o passado. A cópia é só uma coincidência, né? Então, acho que acaba que a gente tem esse desprazer, né? Mas, ao mesmo tempo, o mais louco que o caso Maria da Penha é o mais famoso, né? E poucas pessoas, né? Digo, no direito, fora do direito menos ainda, sabe que é por causa de um movimento internacional, né? A importância. Catherine Seeking falava disso, o efeito boomerang. Se você tem canais fechados no interno, você precisa ir no internacional para pressionar o nacional. Então, é um grande exemplo e o mais surpreendente que seja parou na comissão, né? Isso é muito interessante. O primeiro caso de feminicídio que o Brasil é condenado é o caso Márcia Barbosa, que eu tive o prazer de ter trabalhado lá na comissão, no relatório dele, mas só no Márcia Barbosa agora, recentemente. E o caso da Maria da Penha, antiquíssimo, e continua na fase da comissão. Isso é por quê, gente? Porque lá na época a comissão condena o Brasil, né, recomenda mudar o governo Lula e ele vai e adota a Lei Maria da Penha e vai tomando medidas, basicamente por isso. Já no caso Márcia Barbosa, tinham várias medidas ali, não só em relação ao feminicídio, mas em relação à imunidade parlamentar. Então acaba, enfim, são essas coisas, assim, direito internacional é política, né? Você tem que analisar mais profundamente. Mas vamos lá, porque senão não vai dar o tempo, vocês vão enjoar da gente.
E também temos a Convenção Interamericana sobre Racismo, Discriminação Racial e Intolerância, que é um dos 4 textos que nós recepcionamos no Brasil com status de emenda constitucional. Então, temos só 4 textos que já foram recepcionados pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, com status de emenda. Então, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, o protocolo dessa convenção, Tratado de Marrakech sobre Braille e essa convenção, né, sobre racismo, discriminação racial e intolerância. E também, né, temos a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, né, geral, e a Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos do idoso, que é o motivo de orgulhinho brasileiro, porque ela é inspirada no nosso Estatuto do Idoso, né? Então o Brasil já tinha... Assim, o Brasil, como a professora Raquel falou, né? A gente tem, assim, o exercício normativo brilhante, né? Mas muitas vezes a gente, né, acaba pecando um pouco na atuação de forma mais direta. Então, pessoal, a parte estrutural fica aqui. Agora a professora Raquel vai comentar um pouco com vocês sobre questões práticas, né, da atuação do sistema. Olá, pessoal. Vamos lá. Eu sei que a gente está com tempo. Prometo não falar mais que 10 minutos. Com certeza eu vou falar menos. Vamos lá. Primeiro, dizer que a apresentação da professora Estela foi maravilhosa. Eu não sei se a professora Estela sabe, mas quando eu... Ai, gente, nem sei mais. São, acho que 20 anos atrás. Quando eu comecei a estudar isso, é real mesmo. Foi em 2007. 18 anos atrás. Eu aprendi sozinha, tá? Então, eu fui aprendendo sozinha e lutei tanto que trabalhei nesses órgãos. A real é essa. Então, eu quero facilitar a vida de vocês. Como é que eu... isso tudo para dizer que, professora Estela, eu já assisti algumas aulas já sobre o sistema interamericano e etc. E eu dou aula sobre isso, por isso eu queria te ouvir, porque eu já estava cansada de mim mesmo, e queria te dizer que você foi maravilhosa, assim, viu? Parabéns, eu achei muito incrível, eu E aprendi saber mesmo. que a minha dupla era você aumentou a responsabilidade, Raquel, porque eu queria assim, ter certeza que eu tava falando. Não, achei muito didático, assim, muito legal. Nossa, quem dera se eu tivesse tido uma aula dessa no início da minha carreira, assim, com certeza ia facilitar muito. Eu queria adiantar, nossa, muita coisa que a professora falou, eu vou fazer uma propaganda minha mesmo. Em 9 de julho, eu vou publicar o meu livro, que é a minha tese de doutorado, que é sobre... Gente, é sobre todos os sistemas de proteção do mundo, inclusive islâmico, mas é a ideia do sistema interamericano como base, que a grande pergunta é: o indivíduo é um sujeito do direito internacional ou não? Mas eu quero revelar os dados que eu já encontrei do sistema interamericano. Eu analisei todos os casos. Menos de 1% chega em relatório de admissibilidade, menos de 1% chega em sentença na Corte Interamericana. Eu tenho esses dados e gráficos. E aí você descobre que o sujeito não é um direito internacional no âmbito do sistema interamericano. E sobre quem cumpre, né, o Brasil, menos de só 80%, quer dizer, 80% dos casos ainda estão em fase de cumprimento, né? Bom, só para vocês terem uma ideia do panorama da catástrofe, e eu acho que é muito interessante, assim, enfim, eu vou ter outra oportunidade em maio para poder falar junto com o professor Rafael do meu livro especificamente, mas era só para trazer essa indignidade em relação ao próprio acesso e essa limitação que tem de passar pelo sistema interamericano, como a gente acaba não chegando no sistema jurisdicional, já que a corte é o jurisdicional, né? A comissão é um semi-judicial, por aí. Mas assim, gente, vocês que estão aqui, façam. Eu estou aqui com a página do estágio da Comissão Interamericana. Eu fiz estágio lá. Vocês podem fazer, é real. Se você é do direito, você pode fazer de RI, ciências políticas, design gráfico, comunicação, tradução, tecnologia de informação, cooperação internacional. Eu tenho amigos que fizeram tradução, estão trabalhando até lá, tipo, até hoje. Eu, na época, fui escolhida na corte, Comissão Interamericana para os casos da corte, por isso que eu trabalhei no caso Márcia Barbosa, mas eu também fui escolhida para outra área, que era a sociedade civil. Isso dentro da comissão, muito interessante. Aí eu tive que escolher. Mas, assim, vocês não está aberto agora, mas daqui a pouco vai abrir. Se não me engano, tem uma carta de recomendação, vocês preenchem lá. Hoje tem o privilégio, acho que digo privilégio um pouco. É privilégio porque você pode fazer online, mas você não tem a toda a experiência do presencial. Eu fiz presencial, né? Eu renovei lá mesmo, eu acabei fazendo dois estágios, foram 8 meses na parte da corte, assim, eu fiquei responsável de todos os casos, supervisão de cumprimento de sentença.
E aí eu aprendi muito, assim. Tem um podcast que eu falo, né? Acho que o maior aprendizado como advogado é descobrir que casos emblemáticos que tocaram a sua vida tem um ser humano atrás, uma mãe que ainda está procurando o corpo desaparecido e vai chegar a você. Como é que você age? Você age como um direito em si, como uma instituição, ou você traz o protagonismo das vítimas, como o Cansado Trindade fez? Em muitos casos, eu trouxe muito mais humanidade do que a ciência jurídica. E foi assim que, por exemplo, recebemos depois cartas das vítimas agradecendo da gente não desistir deles, de caso de desaparecimento de 20 anos, que ainda não encontra o corpo. Então, assim, é essa a nossa missão aqui, se você se importa com direitos humanos. O protagonismo é das vítimas, a gente é só um meio nesse. Então, você entra no site da comissão, você tem a possibilidade de estágio, mas você também, gente, tem na própria OEA. É muito engraçado que tem uma foto minha ali. Eu tô totalmente diferente, porque eu tava trabalhando sem parar. Aí você tinha, eu vou até mostrar para vocês aqui no mapa. Aqui é a Casa Branca. Aí aqui, ó, aqui é a Organização dos Estados Americanos. Aqui. E você tinha que andar, sair da Comissão Interamericana, que é na F, que é em frente à Casa Branca, para poder ir ficar lá para tirar foto. Eu trabalhando no caso seríssimo. Ai, vamos lá tirar foto. Aí eu, caramba, tipo assim, real, eu falei, assim, não acredito nisso. Aí saí de qualquer jeito. Enfim, tá lá o depoimento é lindo, mas eu tô assim, toda descabelada. E aí, nessa organização dos Estados Americanos, você pode aplicar diferente, então, né? Uma coisa é na comissão, que você vai trabalhar direto na comissão, são os casos. Mas a OEA é incrível, sabe? Tem estágio lá, por exemplo, em casos de drogas. Você pode aplicar para a OEA e você vai trabalhar com questões políticas. E lá estão aí, você está vendo, são os países. Então, também eu acho tão interessante quanto. Não precisa essa obsessão sobre a comissão. A OEA é tão interessante quanto. E a Corte Interamericana também, gente. Você tem tanto processo, os dois, a Comissão Interamericana e a OEA, você pode estar estudando direito ou você pode ter formado, tudo chama estágio. Eu tinha amigos lá que são amigos da minha vida até hoje, juízes e promotores, real. Então, eles são meus amigos para sempre porque fizeram. E aqui na corte é a mesma coisa, só que lá chama diferente. Você tem um estágio quando você está na graduação e visitantes profissionais. E muda um pouquinho. A verdade é que eu fui visitante profissional lá, né? E aí você realmente tem um status um pouco diferente de um estagiário que ainda está aprendendo. Eu acho que na corte você tem que ir com mais experiência. Essa foi a minha experiência. Na comissão você pode realmente aprender e ter. Eu acho que se você fizer na corte, tem muita coisa para você aprender ainda do próprio sistema da comissão. Eu recomendo essa linha. Primeiro comissão, depois corte. Aí a comissão fica em Washington, né? Então é isso. Não é. Gente, eu não quero compartilhar isso daqui, vai estar no YouTube. Eu não quero compartilhar minha vida pessoal no link do YouTube que vai ficar para sempre. Então eu publiquei no meu Instagram, é, Direitos Humanos em Foco. Direitos Humanos em Foco. Vai no meu Stories. Eu compartilhei minha vida no meu Stories, que vai acabar em 24 horas. Mas você tem lá no Stories 4, a própria Organização dos Estados Americanos, que é um palácio, que é a coisa mais linda, maravilhosa, muito maravilhoso. Não sei se entrou ainda, Direitos Humanos em Foco. Enquanto isso, eu vou falar do próprio. Nessa foto que eu publiquei, olha, eu quase que eu ia mostrar. Tem a professora Flávia Provezan, que eu tive o privilégio quando estava lá, ela foi se defender para poder falar, me escolho. Por quê? Como é que funciona, gente? A gente tem o Fábio Sá e Silva, se eu não me engano, ele é técnico do IPEA e ele está concorrendo agora como comissionado. Como que funciona isso? Só para vocês acompanharem e ficarem na fofoca. Basicamente, o Brasil escolhe alguém, a Flávia foi eleita pelo Temer, aí foi 1.000 críticos, todo mundo de direitos humanos. Não pode. Foi uma coisa bem ridícula, na verdade. Eu sou totalmente contra. A professora Flávia é super capaz e foi criticada porque foi um governo de direita que escolheu. Então, deixem, gente, pelo amor de Deus, deixem um pouco a política de lado e ver a competência. Então, a professora Flávia foi lá e o Brasil escolhe, aí você fica sentado. Eu acho que tem aqui a fotinho. Sentado lá nesse palácio que está ali, todos os estados que fazem parte para votar da Organização dos Estados Americanos, para escolher. Brasil é muito forte, né, gente? Financeiramente, quem mais dá dinheiro é Estados Unidos e depois Brasil. Então ela foi e se defendeu. Olha, minha trajetória é essa, eu sou assim, assim, assado. Foi lindo, eu estava lá, participei, vi, tirei essa foto. Então é esse número 4. O número 5 é o prédio da comissão. Eu não acho um prédio particularmente bonito, então não tem a ver com palácio.
da OEA, né? O palácio ali é doado pelos Estados Unidos mesmo, realmente é uma coisa incrível, muito maravilhosa. E a comissão é mais uma coisa meio técnica, burocrática, parece o Ruptura, a série Ruptura. Eu me sentia meio Ruptura, eu entrava lá, esquecia minha vida, saía e tinha uma outra vida, que era a série da Apple TV. E na sexta, são as duas vezes que eu recebi o diploma. Claramente, eu sou uma pessoa que como, gente, salada, comia na Cruz Vermelha, barato, pô, estagiário. E claramente tem alguma coisa naquele alimento que eu fiquei bem mais inchada, que tinha não foi porque eu comi loucamente, não. Mas aí você tem aí na fotinha tão linda que você tem a Elizabeth, que ela, tipo, era a bíblia da Comissão Interamericana real, assim, desde o início. Tem o Paulo Abrão ali do lado e a Elizabeth, infelizmente, faleceu na mesma época que o Mário. O Mário também era incrível, um funcionário muitos anos da comissão. Faleceu na mesma época e, assim, é como se tivesse morrido um pouco da comissão, assim, porque realmente eles eram fora de sério, assim, então fiquei tão feliz de estar ao lado dela, assim, uma pessoa muito simples. E a última foto é na Corte Interamericana, aí você tem as bandeiras e tudo. É bem pequenininha, na verdade, é uma casinha, assim, em Costa Rica, mas é Aí o linda, prédio é assim. bonito. O prédio é bonito, eu acho assim, realmente são ambientes completamente diferentes, tá? A Comissão Interamericana como se fosse uma capital, no sentido de do que está acontecendo, e isso também se espelha, gente, eu boto isso no meu livro, se espelha no próprio financeiro. Tem muito mais dinheiro a comissão do que a corte. Então a corte parece uma cidade pequenininha, quer dizer, nem cidade, um distrito. Mas assim, é muito especial também. Gostei bastante. Quando eu estava lá, veio o presidente da Colômbia, passou por lá e tal, foi bem legal. Então é isso, assim, eu encorajo vocês a fazerem. Aqui vai muito além de vítima, vai muito além do direito em si, são os nossos sonhos, né? Esperanças, assim, eu acho que a gente vai caminhando junto, de transformação. Então é isso. Eu como prometida, terminei, acho que antes. E acho que E é isso, né, gente? E antes da gente terminar, eu quero corrigir a minha indelicadeza do começo, porque eu não apresentei a professora Raquel, né? Então ela fez uma apresentação assim muito carinhosa para mim, mas a professora Raquel, ela é pós-doutoranda em Direito Penal na UERJ e é doutora em Direito Internacional também pela UERJ, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Torquato de Tela, além, né, de toda essa experiência profissional maravilhosa que ela trouxe. A professora Raquel, né, tem uma vida acadêmica igualmente brilhante, né? Então a professora a Raquel, ela já estuda direitos humanos há bastante tempo, e pra gente aqui na NEPEDID ela é uma referência, né? Então por isso que eu falei assim, gente, eu estava muito ansiosa né, de saber que a Raquel estaria aqui. Aprendi total. E, assim, eu tenho outra dica também. Façam parte de multicourts. Eu sou juiz. Adorei que a professora Estela comentou. Já deu dicas, assim. Tem vários temas hoje que ela falou, tá? Que caem em concurso público. Então, assim, não é bobeira nem para um multicourt, não é bobeira nem para concurso público, para nada, assim. Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Acho que sim, então eu acho que é isso, né? Agradecer a todas e todos por estarem aqui com a gente hoje.